Saudações, tribo de luz, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Estou hoje começando o primeiro dia do podcast da Tribo de Luz. Aqui você vai ter a oportunidade de conhecer pessoas incríveis, histórias marcantes, que certamente vai fazer a diferença na sua vida. Não teremos apenas pesquisadores e especialistas, mas também você, guardião da Tribo de Luz, que tem uma história incrível para nos contar. Hoje eu trouxe aqui uma pessoa muito especial, o professor Dr. Maurício Ribeiro da Silva, que é coordenador da pós-graduação da Unip, da pós-graduação em comunicação da Unip, né? É uma pessoa que tem um trabalho incrível dentro de comunicação e cultura, uma série de pesquisas e publicações, mas hoje a gente vai abrir o baú do professor Maurício. E a ideia é a gente sentir de verdade e entender como é o universo de um pesquisador, de um professor, de um acadêmico, mas também médium. Para aqueles que não sabem, o professor Maurício, ele é também médium da tenda Nossa Senhora da Piedade, que é a primeira tenda de Umbanda fundada pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas, o qual ele é médium há mais de 20 anos. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, Carol. Fico honrado de estar aqui hoje. Estou muito feliz de poder conversar com você de forma mais descontraída, a gente entender um pouco esse seu universo, né? E entender como é a vida de um médium da tenda Nossa Senhora da Piedade. Muitas pessoas, Maurício, me perguntam como funciona uma gira na tenda. E eu já tive o privilégio, né, a oportunidade de ir lá algumas vezes. E eu disse assim, eu prometi que eu ia trazer aqui para o canal essa resposta. Como que acontece uma gira, né? Gira, vocês não chamam de gira, chama de sessão. Como é que se processa isso? Conta pra gente. Eu acho que a primeira coisa a dizer é o seguinte, antes de entrar no assunto propriamente dito. Certo. Na Tenda da Piedade, tem uma fala que vem do Caboclo das Sete Encruzilhadas, que é: não olhe para a grama do seu vizinho. Ponto. Isso significa o seguinte: se a outra casa faz de um outro jeito e etc e tal, isso não nos cabe, né? A gente faz do jeito que a gente faz, do jeito que a gente aprendeu a fazer e do jeito que, eventualmente, um guia chega e fala, não, agora é para fazer desse jeito. Quer dizer, tem todo um princípio que organiza isso, mas isso não quer dizer, necessariamente, que a verdade está ali. O que está ali é um padrão. Maravilhoso. Então, acho que isso Muito é importante. necessário dizer, né? Então, se tem aquela discussão, tem atabaque, não tem atabaque, tem sessão de Exu, não tem sessão de... aquela coisa toda, É né? isso que a gente vai desmistificar Então, hoje, ok, né? tem atabaque? Não. Não tem atabaque. E o outro tem? Problema do outro, entendeu? Perfeito. Assim como é problema meu não ter atabaque, né? Isso, No caso da minha isso. casa. Então, esse eu acho que é o ponto de saída. Muito Né? importante essa sua fala, Maurício, porque o objetivo da gente entender como funciona não é jamais rotular Umbanda e dizer que tem um único jeito de se fazer Umbanda. Exatamente, Né? Mas é a gente compreender que você tem um jeito específico. Quer dizer, Isso. a tenda tem um jeito que foi ensinada pelo Caboclo das Sete E Encruzilhadas. cada tipo de ação tem um fundamento, né? Aí é uma outra coisa que também é muito dito lá dentro. Até parte de um ponto que é Pai Antônio que trouxe, né? A Umbanda tem fundamento, é preciso preparar. Isso. Né? Então, assim, se não tem atabaque, tem um fundamento por não ter atabaque. Se não tem atendimento com Exu, tem um fundamento para não ter atendimento com Exu. Percebe? Sim. Então, assim, os processos têm fundamento. Perfeito. Né? E eu acho que é a partir daí que a gente pode falar. Perfeito. Respondendo a tua pergunta... Isso, começando bem do comecinho mesmo. Assim, a sessão, propriamente dita, ela começa num momento que não tem ninguém na casa. Né? Não tem consulente, não tem médium, o corpo de trabalhadores não está lá, que é a abertura do terreiro. Então, é importante entender que o terreiro ele é um lugar diferenciado no planeta Terra. Ele é um cruzamento, é um portal, né? Chame como quiser, o esotérico, o umbandista, o católico, enfim. Sim. O lugar religioso é um portal na Terra, independentemente de qualquer religião. E esse portal trabalha incessantemente, porque o tempo e o espaço para eles lá é diferente do nosso aqui. Então, o médico costuma falar, que horas começa a sessão? Né?
A sessão já começou Maravilhoso. quando terminou a outra. Entendeu? Então, assim, se a gente pensar, e sem entrar na tenda da piedade em si, Tá. vai um sujeito ter um atendimento na Umbanda. E ele está com um obsessor. Esse obsessor, ele é afastado daquele sujeito que está ali encarnado. Sei. Né? O que acontece com esse cara? Ele desaparece, esse obsessor? Pra onde que ele vai, né? Onde ele vai? Pra onde ele vai? Ali é o lugar que ele vai ser trabalhado. Maravilhoso. Entendeu? Então, assim, não é raro você ver um médium da piedade ou de qualquer outro lugar dizer que dormindo foi num lugar, trabalhou, não sei o que, acordei cansado. Enfim, por quê? Porque a casa está trabalhando. A madrugada tá acontecendo o trabalho também, né? Na madrugada pra gente. Sim, Mas quem falou para eles é madrugada, o tempo e o espaço lá é outro. perfeito. Tá certo? Então, assim, a casa trabalha, né? Tem vezes que tem gente que fala que passou na frente da tenda da piedade à noite, num dia, e viu umas luzes lá dentro. Não tinha nada aceso. Teve, ué. Sim, Percebe? sim. Então, é isso. Entendi. Né? Quer dizer, Mas- o trabalho acontece. Então, a sessão começa bem cedinho, Tá. ou às vezes no dia anterior da sessão, com um babá, né? Depois a gente pode falar o que é Quem o é babá. babá, né? isso é importante. Com um babá que vai descarregar o terreiro. Então, Uau. o que ele faz? Ele não descarrega a casa, ele descarrega o terreno. Uau. Então, ele tem um córrego ali do lado, ele vai do outro lado do rio, acende uma vela, acende vela para linha, acende vela para caboclo, acende vela para preto. Mas ele vai cantando os pontos, acendendo velas, riscando ponto no chão e riscando pólvora, porque ele vai descarregando o terreiro até chegar na porta e pronto. Então, quando a porta é descarregada, o portão da rua, ali está entendido, né, que a gente entende, e a explicação que a gente tem dos guias é que, enfim, você vai firmar, né, esse ato de descarregar não é só um ato de limpeza, é um ato de reforço das vibrações. Energético. Então, você firma, a primeira coisa que se firma são as linhas. Entendi. Né? Então, firmou a linha. Quer dizer, o alto está vibrando e trazendo sinergia para aquele chão. Né? Perfeito. Então, isso é firmado. Uma vez que se firmou isso, você começa a limpar o terreiro com pólvora, né? E Certo. vai cantando ponto. E aí esses pontos são de caboclos, são de pretos, porque aí os caboclos e pretos estão vindo. Entendeu? Ó, vem cá. A linha, a energia já está aqui. Agora vem aqui cuidar. Então vai até a porta. Que aí na porta você vai cantar ponto de Exu. Aí só entra quem tiver autorização. E só sai quem tem permissão. Porque aí você constitui a segurança do terreiro. Então, a sessão começa assim. Maravilhoso. Me permita só contextualizar para quem nunca foi na tenda, né? Hoje, a tenda Nossa Senhora de Piedade, ela está localizada em Cachoeiras de Macacu, no Rio de Isso. Janeiro, né? Em Niterói? Não, Perto, Rio de Janeiro. Cachoeiras de Macacu, Cachoeiras, Estado do Rio. Estado do Rio, isso. E lá tem a tenda, a Casa de Pai Antônio. Isso, Não é isso? A Casa de Pai Antônio fica num terreno onde vocês têm uma cachoeira do lado, né? Vocês têm pedras, vocês têm uma série de coisas. Então, quando ele fala assim, vai descarregar o terreno, é isso, né? Só para as isso, pessoas entenderem. É um né? terreno Então, que assim, tem você tudo passa lá. de um portão, onde tem a casa em si, onde acontece a sessão, mas todo aquele espaço é considerado para vocês o terreiro. O terreiro, porque né? você tem um cruzeiro, você acende a vela no cruzeiro. Isso. Tem uma árvore, que é a árvore que a gente fala de Oxóssi, que é a árvore do chefe. Você vai lá e acende um ponto. Perfeito. Tem a árvore de Oxalá, tem a pedra de Xangô, tem o terreirinho dos pretos. Então, cada coisa tem seu lugar. Né? Entendi. Não é assim. Então é um santuário completo ali, onde você tem um espaço que você firma todas as linhas Na verdade, até chegar ao Carol, ponto da casa. Na verdade, eu vejo um pouco diferente da ideia de santuário, Tá. minha opinião. Na verdade, a natureza está ali dentro. Então, assim, Eu falo um santuário natural mesmo. então tanto faz se eu acendo aquela vela na beira do rio, que a gente está muito perto do rio Macacu, né? Cachoeiras do Macacu. Do Macacu. É um riozaço gigante, enorme. Então a gente está muito perto, coisa assim, 50, 60 metros você está dentro do rio Macacu. Perfeito. Então, assim, podia acender a vela lá no rio Macacu, mas nós estamos ali, então a árvore está lá, a pedra está ali,
aquela água que está passando pela nossa cachoeira, dali a 50 metros está no Rio Macacu. Então, assim, é um pouco conveniência, Claro, entendeu? claro. Mas, de todo modo, todo aquele espaço, ele vira o Michel Eliade, né? Um historiador da cultura e tal, ele fala do axis mundi, que é o eixo do mundo, é onde a vertical, né, esse eixo do sagrado se cruza com a horizontal. Sim. Então, nesse cruzamento de energias, né, do plano da Terra com o plano do astral, você tem os reinos que estão ali presentes, né? Então, Perfeito. dentro do terreno, e não do terreiro, que Sim. é a construção em si. A casa em si. Né? Maravilhoso. Então, vamos lá. Aí vocês, então, fazem todo esse processo de descarregar para você preparar o espaço para iniciar o que vocês vão chamar de sessão. É isso? Aí assim, por conta... A Tenda da Piedade, ela passou por diversos lugares. Começou na casa do Zélio de Moraes, foi para o Rio de Janeiro, que eu consegui levantar pelo menos uns 5 endereços. O mais conhecido é o que ficava ali perto da Barca, enfim, ali bem no centro do Rio. Mas teve um endereço que é onde é a Central do Brasil, por exemplo, sabe? Teve vários endereços. A casa mudou. Uma casa com 110 anos, né? Claro. Percebe? Claro. Você tem o terreiro há pouco tempo, você já mudou umas 2 ou 3 vezes, né? Sim, percebe? Com certeza. Então, assim, a casa mudou em vários lugares. E a cabana de Pai Antônio, ela era uma casa que, depois que o Zélio se aposentou da Tenda da Piedade, que é preciso dizer isso, né? Ele, com 60 anos de trabalho, mais ou menos, ele fala, chega. Porque ele saía de Niterói, ele não cruzava a ponte de Niterói. A ponte de Niterói não existia. Não existia. Né? Ele não cruzava a ponte de barco, ele só andava de terra. Então, ele dava a volta na Baía da Guanabara para ir para a sessão. Nossa. Né? Então, chegou um ponto, com 60 anos de idade, 60 anos de trabalho, lá atrás, imagina a epopeia que é fazer isso. Então, lá eu não sei exatamente a data, mas na década de 60 ele passa o comando para a Zélia, a filha dele. E continuam lá na Rua Dom Gerardo, esqueci o nome da rua. Dom Gerardo. Sim, perfeito. Onde a tenda ficou por mais de 30 anos. O fato é, quando chegou próximo ao ano 2000, o dono do prédio faleceu, era um frequentador da casa, e os filhos quiseram demolir o prédio para construir um prédio, o imóvel para construir um prédio enorme e tal, que está lá até hoje. Então a tenda foi para 2, 3 endereços emprestados, aí começou a dar aquela confusão, porque, enfim, na terça-feira é o terreno X, na quinta-feira é a Tenda da Piedade, sabe essa coisa assim? Sim. Então, por conta disso, aí começa o cara que tinha consulta aqui para lá, começa a dar confusão. Eu sei que Dona Zélia falou o seguinte, olha, eu já estou velha, não vou dar conta, eu não vou alugar um lugar para depois vocês ficarem com dívida e não conseguir pagar. Então, vamos lá para a cabana de Pai Antônio. Então, a cabana de Pai Antônio, ela tinha sido fundada na década de 50, porque o Zélio tinha uma chacrinha em Boca do Mato, Cachoeira de Macacu, e as pessoas procuravam pelo Zélio. O Zélio era conhecido. Assim, a gente não tem um pouco essa noção, né? Mas do mesmo modo que a gente vê que Chico Xavier era procurado por políticos, Zélio de Moraes também, né? Só que o Chico foi para a mídia, né? O Zélio não foi naquele momento. Exato. Então, assim, a gente ouve história de que tem pessoas famosas que frequentavam a tenda. Assim, Lamartine Babo, depois Clara Nunes, enfim, né? Porque era, de fato, assim, a mediunidade do Zélio é uma coisa, assim, impressionante, as histórias que a gente ouve, né? Sim. Então, ele funda aquela casa porque ele continuava atendendo gente. E ele trabalhava com as pessoas ali do lugar. Então, fundaram a cabana de Pai Antônio. Então, a cabana de Pai Antônio vamos dizer assim, é uma descendente da Tenda da Piedade. Perfeito. Né? E nesse lugar, a Tenda da Piedade ia para fazer os seus rituais internos. Então, é isso que a gente quer saber. Vamos para o ritual. Então, o amaci, etc. e tal. Então, por conta dessa mudança,
eu diria que assim, 75, 80% dos médiuns da Tenda da Piedade moram a 100 quilômetros de Cachoeira de Macacu. Entendi. Então, no Rio de Janeiro, as sessões eram diárias, de segunda a sábado. Sim. Em Boca do Mato não dá, porque não tem quem dê conta, né? Entendi. É difícil o acesso, né? Não é muito... né? Assim, Sim. não é que Naquela é difícil. época era muito Naquela mais. época era muito mais, Perfeito. Mas assim, até hoje não é assim, é a melhor coisa do mundo chegar lá, né? Sim. Então, por conta disso, a gente tem um monte de sessão encavalada. Entendi. Entendeu? Então, assim, sessão de desenvolvimento, sessão de caridade, descarga. Então, a gente tem um fim de semana de sessão, entendeu? Sim. Então, uma vez por mês, com um monte de sessões. Sim, perfeito. Né? Então, a sessão propriamente dita, né? A gente chama de sessão porque o entendimento é de que a Umbanda vem do Espiritismo, né? Tem um monte de discussões aí sobre isso. Sim. A gente pode falar disso num outro dia, tem até textos que eu estou publicando sobre essa questão histórica, mas enfim. Então todo o fundamento, né? Ele é filtrado pela doutrina espírita. Então, a gente chama de sessão. Perfeito. Como se fosse uma sessão espírita. É uma sessão espírita. É uma sessão espírita. Né? É uma sessão espírita. Então, assim, o que vinha do Zélio que é assim, se você olhar lá os antigos, né? Zélio, etc., eles falavam espiritismo de Umbanda. Sim. Né? Mas... Então, como você tem hoje o catolicismo romano e o catolicismo ortodoxo. Certo. Os dois são catolicismo, ninguém nega. Só que eles têm rituais diferentes, têm processos diferentes, fundamentos diferentes, etc. Perfeito. Então, o espiritismo de Umbanda é uma forma de lidar com o espiritismo. Não é aquela que os kardecistas, que o espiritismo kardecista lida. Perfeito. Né? Então, vamos só fazer o seguinte, veja bem. É muito assunto, né? É impossível a gente dar conta num podcast da quantidade de manancial de informação que você pode trazer pra gente, né? Sim. Eu te agradeço assim imensamente e quero já te convidar aqui no canal para, por favor, fazer novas entrevistas com a gente pode fazer uma série, porque de fato tem muita coisa pra gente entender. O pessoal do canal pode, se quiser, mandar perguntas. Tal, a gente pode fazer blocos temáticos. Isso, maravilhoso, né? Então, tá aí aberto o convite a todos os guardiões, a você que está aqui conosco, nos assistindo. Aliás, se você está aqui esse tempo todo, já dá um joinha aqui, né, nesse vídeo e se inscreve aqui no canal para poder estar acompanhando as nossas publicações e trazer também o seu compartilhamento. Como eu sempre falo, Maurício, aqui é um espaço plural, né? A Tribo de Luz, ela se propõe a trazer para o ouvinte, para as pessoas que estão interagindo com a gente, pontos de vista. E nenhum é certo, cada um tem o seu. É certo para uma determinada pessoa. Então, compartilhe conosco as suas experiências. Se você quiser mandar as perguntas, você pode estar mandando no WhatsApp da Tribo, que é o DDD 011 974744109, e também através do nosso e-mail, eusou@tribodeluz.com.br, tá bom? Então, você pode estar mandando sua pergunta e a gente pode, eventualmente, estar trazendo aí, debatendo mais. Então, só para hoje a gente trazer um pouco mais essa realidade da sessão, né? Então a gente já começa a entender que por que é sessão, né? Não é gira de Umbanda, é sessão. É sessão. Porque seja parte desse olhar do espiritismo. E aí, como que acontece a abertura dessa sessão? Então, aí é uma coisa que também eu preciso dizer de saída para que o pessoal entenda. Certo. Sendo um processo espírita, ele guarda as tradições, vamos dizer assim, os fundamentos desse processo. Perfeito. Né? Então, assim, se você, o que acabou acontecendo? O volume de casas de Umbanda mais associados a uma linha africana, né, oriunda do Candomblé, ele se tornou majoritário na sociedade brasileira. Então, ele é o padrão. Sim. Né? Então, vejo que não estamos falando de certo ou de errado. Ele é o padrão, ele é o normal. O mais conhecido, digamos assim. É o normal, que está na norma, que mais gente conhece, né? Então, assim, numa casa desse tipo, você tem Exu em primeiro lugar, porque o fundamento vem lá do Iorubá, o Exu come primeiro, aquela coisa toda, tá certo? Na Tenda da Piedade, não, né? Então, na Tenda da Piedade, o princípio existe
um Deus, né? Vamos dizer, a divindade, o ser supremo. Tá. E esse ser supremo, ele vai tendo seus prepostos, vamos dizer assim, abaixo dele, que tem como missão trazer luz para a humanidade. Né? Quer dizer, se você olhar para o Espiritismo, você vai entender que é isso. Sim. Vai lá ler Kardec, Livro dos Médiuns, etc. e tal, é isso. Então, se você ler Kardec, você vai chegar à conclusão de que Jesus Cristo não é Deus. Jesus Cristo é um espírito de altíssima iluminação que guardou como missão para si trazer luz para a Terra. É isso. É uma visão evolucionista, né? É uma visão evolucionista. De que todos nós passaremos por um processo evolutivo. Isso, a evolução dos mundos e assim por diante, né? Então, assim, o caboclo das sete encruzilhadas é um espírito de alta iluminação que tem como missão implantar um Umbanda na Terra. É isso que a gente recebeu de instrução, né? Perfeito. Então, ele é o comandante. Então, não é à toa que a gente chama de chefe, é o guia-chefe. Você falou antes, eu acho que nem estava gravado ainda, sim, mas você falou, salve Tupinambá, o chefe da minha coroa, o guia-chefe da minha casa. Tal. O chefe, ele é aquele que você precisa pensar, ele que manda, né? Uhum. Mas é ele que tem a responsabilidade. Perfeito. Entendeu? Então, o mando e a responsabilidade são fundamentos da doutrina, né? Então, aquela coisa de manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? É porque ele é o responsável. Então, na qualidade de guia, o guia-chefe é o responsável. Perfeito. E o seu médium é o dirigente, que na qualidade de pessoa da Terra é o responsável. Então, essa responsabilidade ela é inerente a cada estágio que você está, do mais alto para o mais baixo. E aí a gente poderia chamar esse dirigente de sessão e não de dirigente espiritual. Da casa. O dirigente da casa, que seria o Zélio, né? O caboclo das sete encruzilhadas é o chefe. Certo. O Zélio é o dirigente espiritual. Perfeito. E dirigente material. Ele é o dirigente. Certo. Faltou vela aqui, alguém tem que ver vela. Ele é responsável. Ele é responsável por tudo. Inclusive pela qualidade do atendimento que você recebe quando senta diante de um médium para conversar com o caboclo com o preto. Essa é uma responsabilidade do dirigente da casa. Da casa. Então, ele não pode permitir que um médium que não esteja bem, que eventualmente dê passagem para um espírito zombeteiro, qualquer coisa do gênero, venha fazer consulta com você. Não pode. Perfeito. Percebe? Então, assim, a hierarquia é de cima para baixo. Sendo a hierarquia de cima para baixo, o primeiro que pisa na terra é o caboclo. Porque ele que está no comando. Só pode acontecer coisa por ordem dele. Ele é o dirigente espiritual. Não o dirigente, tem o dirigente espiritual da casa. Né? Perfeito. Mas a sessão tem o dirigente espiritual da sessão. Quem é? É o guia do babá que está no comando daquela sessão. Então não é sempre o mesmo babá, tem um rodízio. Tá. Né? Então pode ser um, pode ser outro, pode ser sessão de preto vem um preto, sessão de caboclo vem um caboclo, enfim. Né? Mas aquele guia é o chefe daquela sessão. Qualquer coisa que acontecer, é ele que decide. Entendi. Então, ele desce primeiro. Então, ele desce, né? Então, assim, primeiro, a gente faz a defumação, óbvio, né? Tá. Faz a defumação, por mais que já tenha feito de manhã a limpeza, né? A descarga, faz a defumação quando do terreiro. Todos os médiuns chegam. Quando todos os médiuns e consulentes estão lá dentro, faz a defumação do espaço de novo, faz a defumação das pessoas, médiuns e consulentes, né? Tá. Do mais graduado ao menos graduado, é sempre essa ordem. Tá. Né? E uma vez feito isso, a gente começa a cantar os pontos. Normalmente aquele ponto que tem no site da tenda, quem quiser assistir, né? Ouvir, Senhora da Piedade, a sua estrela é nosso guia, né? E aí o caboclo desce e ele passa a falar, risca tal ponto, você acende tal ponto, tal. E a gente vai cantando os pontos e vai se montando a mesa em primeiro lugar. Então é o caboclo que vai ordenando o que cada um vai fazer. O que cada um vai fazer e quem faz o quê. E quem acende, o primeiro ponto que é aceso é o ponto do caboclo das sete encruzilhadas.
Que é o guia-chefe É o da guia-chefe sessão da casa, o guia-chefe da sessão. Sessão que acende, no Porque caso. aquela sessão, o chefe não tá. O chefe, a gente chama o caboclo de É de curiosidade de chefe. né? Porque ele é o grande chefe. Sim. Né? Mas tem o chefe da sessão, tem o chefe da casa, enfim, tem outros chefes, né? Mas ele é Sim. o chefe, né? Certo. O chefe. Então, o primeiro ponto que se risca é do caboclo das 7 encruzilhadas. Perfeito. Riscou o ponto do caboclo das 7 encruzilhadas, canta o ponto dele, risca o ponto de Pai Antônio, risca o ponto de Benedita, de Tiana, outro preto que vem a trabalhar, então é o caboclo com 2 pretos, né? Então, uma vez feito esses espíritos estando na Terra, né? Aí que a gente vai para o outro lado da casa e riscar a tronqueira. Que não tem uma tronqueira fixa, não tem nada. Tronqueira você risca o ponto do lado olhando para a rua, né, de costas para o altar, né, para o gongá. Do lado direito os Exus, do lado esquerdo os pretos de tronqueira, né? Vocês têm 2 firmezas, então. Exu 4 e preto pontos, de... 4 pontos. Então, 4 são pontos. 4 pontos que são riscados ali. Certo. Né? 2 de Exu e 2 de preto de tronqueira. Qual que é a diferença de Exu para preto de tronqueira? Eu gosto de dizer o seguinte, uma vez um preto me explicou isso, e essa explicação, assim, ela fez sentido. Eu não sei se é exatamente isso, mas é o que para mim faz sentido. O Exu é aquele que não deixa entrar. Ele cuida da segurança. E o preto é aquele que não deixa sair. Boa. Entendeu? Entendi. Então, assim, ó, porque na verdade a gente tem que entender, quando se fala gira, eu não entendo que é porque fica as pessoas girando assim e tal. Gira é porque a energia gira. Entendi. Entendeu? Então, assim, sentam os homens de um lado e as mulheres do outro. Isso é uma regra. Tem que ser sempre homem de um lado e mulher do outro. Isso. Mas não é machismo. Não. É porque a energia da mulher é uma e a energia do homem é outra. Se a gente pensar na ideia de yin e de yang. Entendi. Né? Então, assim, a energia da mulher é mais propensa para descarregar. Você vê que as mulheres vão ter maior propensão a receber Iemanjá, né? Yansan, quer dizer, esse povo da água, esse povo que leva. Nos homens é mais comum energia yang, Xangô, Ogum, percebe? Sim. Então, esta relação, né, é uma relação de entrada e saída também. Entendi. Percebe? Então, é isso. Mas o preto de tronqueira, ele é um preto velho que trabalha na magia densa. Podemos chamar de um preto mandingueiro. Um preto mandingueiro. Profundo conhecedor da magia. Da magia densa. Aquela coisa toda, entendeu? Entendi. Então, assim, eles ficam na porta. Trabalha junto com os Exus. Trabalha junto com os Exus. Até porque o Exu não é entendido como orixá na Tenda da Piedade. O Exu é entendido como uma categoria energética de espírito que está no plano da Terra. Certo. Explique melhor isso. Então, por exemplo, Exu, tem o Exu, né? O Exu, né? Mas, por exemplo, um malandro, pra gente, está na categoria de Exu. Certo. Pombagira está na categoria de Exu. O cigano está na categoria de Exu. Que é um espírito... que está no plano da Terra. Que está na densidade da Terra. Na densidade da Terra. Então, esses espíritos da densidade da Terra, eles são chamados categoria de Exu. Certo. Né? Então, o preto, veja, Exu não trabalha sozinho. Trabalha sempre com alguém supervisionando. Porque toda a lógica é essa. Você não sai acendendo vela à torta direita porque deu na tua cabeça. Você vai acender uma vela porque o guia diz para você acender aquela vela naquele dia, naquele horário, fazendo tal coisa. Sim. Então, o guia está supervisionando a sua ação. Perfeito. Entendeu? Então, esse princípio de supervisão é um princípio de responsabilidade que sai lá do alto e vai lá para baixo. Entendeu? Então, assim, o Exu, ele não age por conta própria. Ele age com o preto de tronqueira, falando, olha aqui, faz assim, faz assado. Entendi. Entendeu? Agora, é óbvio que tem Exu e tem Exu. Então, certo. Exu tem 3 categorias. Sim. Né? O Exu pagão, o Exu batizado e o Exu coroado. Então,
É óbvio que tem Exu de altíssimo nível. O exemplo que eu gosto de dar é do próprio o Exu-chefe da casa, que é Marabaraô, é o Exu da linha de Oxóssi. Você olha a guia de Marabaraô, ela é inteiramente branca. Só tem 2 contas embaixo, uma vermelha e uma preta. Que ele pediu para fazer assim. Ele orientou dessa E forma. todo mundo, assim, quem já viu Marabaraô, porque não tem essa incorporação, né? Quem já viu fala, cara, é um espírito de altíssimo nível. Sim. Percebe? Esse é o ponto, né? O fato de ser Exu não quer dizer que é espírito atrasado, não tem nada a ver. Ele é coroado. A gente precisa desmistificar entendeu? isso. Então, assim, o espírito pagão é aquele que está solto, que, enfim, você paga, ele faz, enfim, Sim. tá por aí. Está disposto a negociar. Esse aí tá por aí. Sim, né? perfeito. Mas uma vez que ele entra para a linha de trabalho de Umbanda, ele passa a ser um espírito batizado. Quer dizer, ele já tem noção do que está acontecendo, né? O coroado, ele é outra coisa. Quer dizer, ele tem consciência, ele tá... Mas, por humildade e tradição, ele fica fechado e subordinado ao trabalho do caboclo. Então, ou do preto. Então, não há presença de Exu sem a presença do caboclo antes. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Assim, então a sessão, primeiro você firma caboclo, depois você firma Exu. Exu, beleza. Né? Agora... Aí, dependendo da sessão, são firmadas as linhas, os pontos da linha, ponto de Oxóssi e tal. Tem sessão que não firma, tem sessão que firma, aí depende muito de qual é a sessão, que circunstância que tem. Então, por exemplo, se é uma sessão, sessão que nós vamos fazer uma comemoração ao Ogum, quer dizer, vai ter uma entrega para Ogum. Então, ali você risca a mesa de Umbanda completa, né? Mas é uma sessão, vamos dizer assim, ordinária, comum. Então, muitas vezes não se risca, porque você riscar 6 pontos, né? Dá trabalho, demora, etc. E tal. Então, a gente vai para o atendimento. Então, no atendimento, uma vez que riscou, riscou caboclo, riscou tronqueira. Essa firmeza, só para eu pontuar uma coisa aqui. Quando a gente fala firmeza, você está falando em riscar ponto e firmar a vela. Nos ponto, pontos, vela e bebida. Ponto, vela e bebida. E ponteiro. O marafo, no caso, e ponteiro. Não. Porque a gente não usa mais bebida alcoólica. Não? Usa só água? A ordem, acho que no ano passado, de eliminar... Isso já tinha sido dito por Orixá Malé, há muito tempo. Lígia fala que ela era criança quando eu ouvia falar disso. Entendi. Né? E eu acho que foi de 21 para 22, quando a gente voltou da pandemia, a gente recebeu a ordem, comando de não usar mais marafo. De não usar mais bebida alcoólica nenhuma, né? Porque cada ponto não era só marafo, né? Assim, o vinho, cerveja, etc. Então, nenhuma bebida alcoólica. E também não usar mais carnes no Amalá e etc. Então, teve uma mudança, né? O que se manteve ainda em, acho que 2 pontos, é o uso de marafo na tronqueira, mas já está dito que isso também daqui a um tempo vai desaparecer, né? Então, assim, a firmeza é esse conjunto de, né, ponto cantado, ponto riscado, riscavela, ponteiro e bebida. Certo. Agora, curiosidade, enquanto esses pontos estão sendo riscados, os guias podem incorporar, os médios podem incorporar, ou fica todo mundo esperando? Olha, o correto, nem sempre as pessoas obedecem, porque toda casa sabe como é que é. Uma coisa é o ideal, outra coisa são as pessoas, né? Claro. Mas assim... O que cada um consegue, na verdade. Mas assim, o normal, o correto... aguardar. É aguardar. Então, uma vez que a mesa está arriscada, a gente trabalha com uma mesa como essa aqui, né? Uma mesa onde sentam 2 médios, 4 médios, né? 2 de cada lado e 2 nas pontas. Que é uma mesa de atração, vamos dizer assim. Então, quando o sujeito está com um obsessor muito forte ou muito carregado, o guia leva para a mesa, aí esses caras, esses espíritos são descarregados da mesa, eles são atraídos pela mesa, o guia leva o filho embora, continua lá, conversa com ele, e aqui esses espíritos são doutrinados, porque vem... Aí sim, o presidente da sessão, outros médios, tal, e os próprios espíritos que estão ali, né, para tratar desses espíritos. Né? Então, então a gente tem uma mesa
que em algum momento lembra a mesa que o Caboclo das Sete Encruzilhadas apareceu lá na Federação Espírita, né? Sim. Que é uma mesa de oração. Que inclusive está descrito isso, não fala da mesa, mas esse processo está descrito no texto do Léo de Souza, escrito em 1924, que é a primeira vez que ele foi à Tenda da Piedade, lá no livro No Mundo dos Espíritos. Ele fala dessa coisa das atrações, inclusive ele fala do Zélio fazendo isso. Então, nesse momento que está tudo riscado, o guia-chefe da sessão, ele escolhe quem vai sentar na mesa. Tá. Então, ele prepara a mesa, defuma a mesa com cachimbo, com charuto, etc. Pede para os guias via terra alinhar e proteger aqueles filhos que estão na mesa, né? E aí ele dá ordem, os caboclos descem, os pretos descem, aí vai cada um para o seu canto e começa o atendimento. Perfeito. Né? E o final aí tem o atendimento, consulta e tal. Sim. E o final é o contrário. Então, você vai desmontar a mesa e você vai desmontar os pontos de trás para frente, né? Então, os penúltimos pontos estão lá no tronqueiro e o último ponto é o ponto do Caboclo das Sete Encruzilhadas. Certo. Agora, só para eu entender, quando você fala fazer atendimento, enquanto esse atendimento está acontecendo, vocês entregam senhas, eu imagino? A gente começa a entregar senha à tarde, porque as pessoas chegam. Tá? Muito cedo, certo. Então, tem um número de senhas por guia, né? Tá. E cada um pega a sua senha. Então, vou falar com o Caboclo X, a minha senha é a 4. Tá. Então, eu sou a quarta pessoa a ser atendida pelo Caboclo X. Entendeu? Perfeito. Enquanto os caboclos estão em terra, fazendo os atendimentos, vocês estão cantando os pontos, não é isso? Sim. Tem alguém que é responsável por isso, como se fosse assim, que é muito comum O a gente ogã. falar, o chefe de Corimba, né? O chefe de Corimba, alguém ou não, todo mundo é responsável por estar cantando. Todo mundo é responsável Porque eu por fiquei muito impressionado com isso, né? A força que tem o canto na impressionante. tenda Nossa Senhora da Piedade, né? Quem já foi num jogo de futebol, né? Eu brinco muito que na Bahia, né? Eu fui para um Bavi, eu fiquei impressionada, porque eu fui pelo time do Vitória e quando eu cheguei lá eu fiquei impressionado com o Bamô, né? Que é aquela emoção, a vibração das pessoas cantando. Teve uma vez que me marcou muito, foi uma sessão de Ogum. Sim. Né? Porque a gente não faz festa. Sim. Né? Dona Zélia falava, festa é poder fazer caridade. Sim. Então a sessão festiva é uma sessão onde, na verdade, você faz uma homenagem àquela linha, àquela entidade. Sim. Tal. Mas não tem a festa, né? Exato. Sabe? Aquela coisa, vamos comer. Sim. Né? Então, Sim. o que diferencia é quase nada. É basicamente o amalá que você coloca ali na frente, né? Sim. Mas eu me lembro de uma sessão de Ogum que tava não aquele silêncio, aquele antes da sessão, sabe? Aquele barulhão, sim. Né? Aí o cambono vem com a defumação e aí começa um canto de Miguel na defumação. Eu até hoje me arrepio, porque Só assim, de pensar. Sabe aquela coisa assim que você... É impressionante. É impressionante. É impressionante, porque assim, na tenda Nossa Senhora da Piedade vocês não usam atabaque, né? Nem palmas. E nem palmas, é só a voz. Só gogó. E tem horas que você olha assim, sei lá, 20, 30, 40 pessoas cantando, e você olha e parece que é um estádio de futebol. Entende? É impressionante. Você olha assim e fala, quantas pessoas estão cantando aqui? Tem 100, tem 200? Porque é uma sonoridade absurda, né? É impressionante. Então, durante toda a sessão, as pessoas ficam cantando. Você tem, assim, o presidente da sessão, existe essa figura. Tá. Então, o que ele é responsável? Ele é responsável por zelar pela ordem e dar os comandos. Então, assim, tudo é hierarquizado. Então, tem o presidente de sessão, tem os cambonos, tem o cambono-chefe, percebe? Então, assim, tudo tem seu chefe e tudo tem o seu lugar. Perfeito. E cada um tem sua responsabilidade. Certo. Então, assim, o canto do ponto, ele demanda não só conhecer a letra e a música, mas saber o momento certo do ponto ser cantado. Então, demanda uma mediunidade, portanto, não é qualquer um que canta ponto, que puxa o ponto. Né? Muito interessante. Então, no nosso caso, é Paulo, que é quem mais puxa ponto, entendeu? Entendi. Mas, assim, às vezes o Paulo está cuidando de uma outra coisa, né? Aí um guia pede um ponto,
Mas é saber a hora do ponto, né? A Quer dizer, hora não do é qualquer ponto, é. ponto. Então, assim, cara, você tá lá com um grupo de obsessores muito forte e tal, entendeu? Puxa outro ponto para dar descarregada. Salve! Para e... Aí o próprio guia muitas vezes faz isso. E não precisa ser o guia-chefe. Porque o guia está trabalhando com o filho. Então ele fala, eu preciso desse ponto. Entendi. Então, assim, existe uma responsabilidade mais centralizada, mas há uma divisão, porque qualquer um pode chamar qualquer ponto. E às vezes alguém chama o ponto errado. Aí, para! Esse ponto não é agora. Entendi. Pá! Entendeu? Então, assim, é quase como se todo mundo estivesse atento o tempo todo. Entendeu? É quase uma orquestra mesmo, né? Tem que estar tudo sincronizado. A vibração dos guias, com o ponto que é chamado. Com quem está ali na mesa, liderando, o que está acontecendo na mesa. Entendeu? Quer dizer, então, assim, é aquela regra que eu acho que se a gente fosse escrever, daria uma Bíblia, entendeu? Porque é muito complexo. Sim. Mas é muito simples também, né? Sim. Porque isso demanda uma sintonia na vibração. Maravilhoso. Né? Eu acho que é isso, assim. Maurício, a gente está quase chegando ao fim, né, desse momento tão especial. Eu quero já, de antemão, assim, te agradecer imensamente sua disponibilidade, que eu sei que a sua agenda é muito difícil, mas te deixar esse compromisso público aqui de retornar para que a gente possa aprender mais, né, um pouco desse universo, entendendo, como você falou, que não temos nenhuma pretensão de dizer qual é o padrão da Umbanda. Estamos compartilhando como é na tenda Nossa Senhora da Piedade, que é a primeira tenda de Umbanda fundada pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas, em Cachoeira do Macacu, que está lá há 100 e quantos anos? Em Cachoeira de Macacu, acho que deve estar uns 25 anos. Sim, mas que nós temos há mais de 100... Mas a tenda está 106 anos, né? 108? Já perdi as contas também. 106 anos. Não. 100 anos fez em 2008. 2008. 110 em 2018. Então, 116. 116 anos. Então, 116 anos, né? Que vocês estão lá praticando o mesmo ritual, né? E isso é interessante, porque a gente sabe que o tempo traz mudanças, a cultura traz mudanças, mas vocês têm uma raiz muito marcada, né? Por esse comando aí vertical que você diz, né? Dessa hierarquia que vem do chefe, Caboclo das Sete Encruzilhadas. Um detalhe importante. Sim. Tudo é questionado, sabe? Então, mesmo quando vem uma determinada mensagem, mude isso. É difícil mudar alguma coisa quando ela não vem e é passível de ser checada. Sim. Normalmente, as coisas vêm por 2, 3 pessoas diferentes que não sabem, chega lá e fala, cara, tudo aponta para o mesmo lugar. Então, esse é o primeiro ponto. Né? Bacana. Segundo ponto é que tudo tem fundamento. Sim. Então, assim, a ideia de que a Umbanda tem fundamento, é preciso preparar, sabe? Não tem nada que aconteça ali que não tem fundamento. E quando acontece fora do fundamento, é questionado e fala, isso aqui não pode acontecer. Qual é o fundamento desse negócio aqui? Entendi. Entendeu? Percebe? Porque lidar com muita gente, às vezes alguém faz alguma coisa fora do padrão. Perfeito. Aí é isso. Perfeito, Maurício. Fala pra gente qual é o endereço o site da tenda para que as pessoas possam conhecer mais de vocês. É www.tensp.org. Ali a gente tem um conjunto de documentos históricos, tem ponto cantado, Bacana. Tem questões assim, por que não se bate palma, por que isso, por que aquilo, por que não tem consulta com o Exu. Tem áudio com Zélio de Moraes, tem áudio com Dona Zélia, dá para ouvir diretamente da boca deles ali, né? Maravilhoso. Mas a gente vai ter o seu retorno aqui para contar presencialmente conosco aqui por que não bate palma, né? Sim. Por que Exu não dá consulta, quais são os rituais que vocês fazem mais, né? Que a gente sabe que tem o ritual das fitas, Sim. Tem uma série de rituais que acontecem em determinados momentos do ano, e fica aí o convite para que a gente dê continuidade a esses temas, tá certo? Combinado, é só Muito obrigada, volte sempre. Valeu. E para você, guardião da Tribo de Luz, não deixe de contar a sua história, mande para nós no nosso site, tribodeluz.com.br, você pode mandar através do nosso e-mail, tribodeluz.com.br, e também através do nosso telefone, DDD 011 974744109. Mande sua história, compartilhe com a gente e vem aqui também
compartilhar a sua verdade, a sua história, a sua espiritualidade. Gratidão imensa, saudação, um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.